Bem-vindas, minhas almas peregrinas. Hoje o nosso papo é com o terapeuta holístico, paranormal e escritor Marluz Paiva. Fundador do Instituto Mar de Luz e criador da terapia interdimensional conhecida como método Interser. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro ou é de dentro para fora? Olá, meninas. Que honra estar com vocês aqui. Obrigada. Bem-vindo. Bem-vindo. Estou me sentindo em casa. Ah, Sabe aquela turma de infância, quando se reúnem primos, quando reúne a família, porque afinal de contas fazemos parte de uma grande família. E esse amor que vocês estão emanando aqui nesse momento, que é também cura, porque quando a gente divide conhecimento, a gente está curando. ai, que Então é uma honra estar com vocês aqui. Almas semelhantes, peregrinas, servidoras. Primeiro, eu estou muito feliz de você ter aceito o convite de estar aqui com a gente. E o que é ser paranormal para você e como isso se manifestou a primeira vez na sua vida? Paranormal, já fala a própria etimologia da palavra. Foge da normalidade. Aquilo que a ciência, que a física, que a psicologia, que a medicina não consegue explicar fenômenos físicos, fenômenos que realmente fogem à compreensão, tem o título de fora do normal. Daí existe um ramo da ciência que é a parapsicologia. Ela estuda esses fenômenos no sentido de testar todas as possibilidades e declarar, olha, isso aqui não entendemos ou foge da normalidade. Então, paranormal é a pessoa que tem por habilidade, sem pedir, fique claro, sem pedir, a gente já nasce, eu brinco que eu nasci com uma anteninha com defeito, só pode ser, mas é vontade, tudo no universo é vontade divina. E nasci com essas capacidades físicas que não têm uma nominação ou uma possível explicação lógica. São teorias. Então, o paranormal, ele é um médium de efeitos mais específicos. Todas vocês são médiums. Médium é aquele que tem a hipersensibilidade a pessoas, a ambientes. Quantas de vocês, meninas, quando bota uma roupa para sair, para ir no jantar, fala assim, essa roupa não está caindo bem. Isso é o efeito cromoterápico da própria roupa que você fala assim, não, essa não está bem. Não é, isso não é luxo das mulheres, não. Isso é sensibilidade, a cor, a ambiente. Quantas de vocês recebem um convite para aquela festa maravilhosa e falam assim, Hoje não. hoje não, do nada, e não tem nada, e estão as melhores amigas, estão as best friends, é um lugar maravilhoso, música maravilhosa, mas você sente que tem algo que vai te incomodar. E é batata. Quando a gente não escuta o nosso sexto sentido, a gente apanha, porque Deus fala com a gente todo momento. Então isso é mediunidade. Mediunidade é você ter canais de comunicação com tudo que te cerca. Uns vão enxergar, outros vão ouvir, outros vão falar, outros vão escrever, outros vão sentir. É aquele arrepio que você fala assim, ui, fulana tá pesada hoje, fulana tá estranha. O que houve com você não tá bem? Então isso é mediunidade, você ter uma mídia de comunicação visual, olfativa, auditiva, falada, escrita, com todas as energias que cercam. Agora, o paranormal, no caso eu, foge um pouco ao controle. Eu sou reconhecido, não gosto de nenhuma titulação, não gosto de nominação porque, e depois vou falar por que eu me considero um carteiro. Mas eu fui estudado, revirado ao avesso, inclusive presto uma homenagem aqui à minha querida Ana Sharp, que foi uma das pessoas mais importantes nos últimos tempos da minha vida, que foi uma grande pesquisadora, uma mulher à frente do tempo, que foi a primeira a fazer o caminho de Santiago de Compostela, foi a primeira a estudar os crop circles, foi a primeira que ela trouxe o curso em milagres para o Brasil, estudou todos os paranormais, e me titulava como o maior paranormal de efeito físico, mas me qualificava muito como ser humano que é, como eu me enxergo. Então, E ela fazia terapias de autoconhecimento quando ninguém ainda fazia. tal, anos 70, 80, a Ana revolucionou assim tudo que se pode. A Ana, vocês procurem na internet, Ana Sharp, tem cada documentário, tem cada material. E a Ana era uma pessoa assim,
ela não se considerava paranormal, mas eu falava, Ana, você enxerga a alma das pessoas, porque ela tinha aquele feeling que atraía, e ela revirava ao avesso. Eram todas as pesquisas que vocês podem imaginar, por parte física, por parte orgânica, biológica. Então, ela me orientou muito nesses últimos tempos, esse papel de que ser paranormal não te qualifica melhor ou pior de nada, ou de que ninguém, mas te traz uma responsabilidade muito grande. E você falou que te reviraram do avesso. Foram feitas pesquisas no seu Total. corpo? Como Desde foi? antes de conhecer a Ana, Aham. e pesquisas sanguíneas para saber o que é o ectoplasma. Dr. Mendel Sapunaru, na BBR do Rio de Janeiro, um grande neurologista, percebeu que eu tinha microconvulsões cerebrais quando criança, dos 15 aos 17 anos, que eu convulsionava. Então eu tenho uma funcionalidade na minha anatomia, na minha morfologia cerebral que é diferente. E esse ectoplasma, o fenômeno da ectoplasmia. O que é ectoplasma? Ectoplasma é uma substância que se materializa durante o fenômeno. Ela geralmente sai por todos os orifícios. Vocês já devem ter visto, nossos irmãos e irmãs que estão assistindo, nosso grupo de servidores da luz, já deve ter assistido esses fenômenos de materialização de fotos, né, na qual aquela massa branca sai da boca, dos ouvidos, das narinas, pelos orifícios do médium. Eu tenho isso naturalmente, eu já estou com a minha boca cheia de ectoplasma. E aí foi feita a pesquisa, não é saliva, não é material bucal nenhum, realmente ela sai, ela volatiza, ela tem perfume. Então o ectoplasma, é uma substância que todos nós temos. A gente tem plasma sanguíneo. O ectoplasma é um plasma que sai para fora, é o ectoplasma, ele sai para fora. É uma densidade da matéria que todo mundo carrega e que nós médiuns, podemos, através da oração. Quem aqui não já fez um terço e sentiu o cheiro de rosas de Mãe Maria? Mil vezes. Ectoplasmia. 1000 vezes. Ó, me arrepio todo. Quando a gente entra, vai lá naquela capela na Rio, quando entra e sente aquele cheiro, aquela eletricidade na ectoplasmia. Só que o meu ectoplasma, ele se materializa. Eu sou um médium de materialização e aporte. Agora, quando vocês estão sentindo saudade do pai, da mãe, da avó, e sentem aquele perfume, isso se chama ectoplasmia olfativa. O odor de santidade nos lugares sagrados é o ectoplasma olfativo. Às vezes vocês estão em casa e tem aquela impressão daquele vulto, é sempre branco. É sempre uma luzinha branca. Já viu? Ué, ou então escutam. Chamando. 3 vezes e não tem ninguém. Daqui a pouco toca o telefone e uma pessoa está te procurando. Paulinha. Então é assim, isso é manifestação dessa energia que se condensa e se comunica com a gente. Então isso é o ectoplasma. Todo mundo tem. Eu, especificamente, no meu caso, produzo isso numa quantidade que ocasiona alguns fenômenos que fogem ao entendimento da normalidade. Que legal. Mas, meninas, é assim, eu sou tão normal, tão humano, e a Ana me ensinou muito isso, que ela falava assim, você é o maior médium de efeito físico que eu já estudei, o maior paranormal que eu conheci, mas você come, dorme e tem dor de barriga. Eu falava, você é humano, sempre pé no chão. E realmente, isso me traz uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem que servir, tem que dar serventia a tudo que a gente faz. Tudo. Eu estou nesse mundo online não tem muito tempo. Não. Estou há décadas atrás do online. E um dia, essa aqui estava na casa do Bruno e do Sandro, estávamos jantando, tem uns 5 anos isso, ou 6 anos. Começamos a falar e o Bruno me fala assim, Marluz, me explica então o que é fé. Meu irmãozão, me explica o que é fé. Eu falei, eu acho que, não sei se estava todo mundo mexendo no iPhone, eu falei assim, a fé é igual ao iCloud. Está ali a informação toda, existe, não vemos, não conseguimos ver a nuvem, não conseguimos sentir, cheirar, tocar, mas a hora que a gente faz uma oração, a gente acessa o arquivo e baixa. Aí Paulo disse assim, meu Deus, isso é tão sensacional, isso dá para entender o que é fé. Bruno me escreve, me homenageou na época e me ligou, falando, você tem que vir para o mundo online. Você tem que trazer esse conhecimento. De que adianta você ficar atrás? As pessoas têm que te conhecer. Então, essa aqui faz parte. Foi a única vez que eu te vi. Foi de uma forma assim. Isso é da serventia. Então, existem muitos fenômenos. A gente, quando compreende
e começa a buscar uma transcendência na vida para entender que existe uma outra realidade. Cristo falava: a casa do meu pai tem várias moradas. Isso é quântico. Isso é quântico. Isso é o multiverso. A casa de meu pai, se Deus é o Criador, sublime, único, é o próprio ato da criação. A casa dele é o quê? É o universo. Tem várias moradas. Isso é a teoria dos multiversos, né? Tudo dele é a questão da gente amar. O amor é a molécula primordial, é o fiat lux. A luz de Deus é o amor. Então, quando a gente ama o próximo como a gente se ama, ou ama o próximo pensando nesse amor sublime que é o amor de Jesus, que é o amor dos mestres, nós nos tornamos divinos. Já está escrito: vós sois deuses. A gente tem uma capacidade de construir, de materializar tudo que a gente tem. Só que a gente ainda é humano, né? Sim. Marluz, ao longo de muitos anos você teve experiências de materialização e outros fenômenos paranormais. Teve algum momento específico que impactou muito na sua vida? Algum momento especial? Olha, desde a infância os fenômenos me acompanham. Para quem é do Rio de Janeiro, vai lembrar da Bala Juquinha. Lembro. Conta. Isso era um aporte, que eu vou contar agora, a história da Bala Juquinha. Eu tinha 9 anos e esses fenômenos sempre me acompanharam. E eu ganhava mesada de 5 cruzeiros. Vocês não são nem dessa época, menina dos 5 cruzeiros. E aquilo era um luxo para comprar figurinha, ir ao cinema, matinê. Olha, matinê, hoje em dia nem tem mais cinema, matinê. E eu gostava de comprar balas Juquinha, só que acabavam. Em um dado momento, eu comecei só de intencionar as balas Juquinha a literalmente multiplicar elas. Então, mamãe, muito enérgica e correta, falava: você está aceitando doce de estranho? Você está pegando dinheiro ou aceitando doce na rua? De onde vem essas balas? Por quê? Só do fato de eu imaginar um pouquinho de bala Juquinha, eu metia a mão debaixo do meu travesseiro e puxava. Debaixo da minha cama eram quilos de bala Juquinha. Na minha mochila ou na minha merendeira, eu metia a mão e puxava a bala Juquinha. Então, isso era Quantos um anos você aporte. tinha, 9 Marluz? anos. E como é que era uma criança Como é que experienciar lidava isso, com né? Meninas, muito muito boa questão. Não era fácil. Eu sempre brinco. Todo mundo, né, a gente tem aquele ditado: ninguém sabe a dor e a delícia de ser quem é. Eu, então, multiplicado por esse tamanho todo. O ectoplasma, por exemplo, saía dos meus orifícios e sujava todo o colchão. Criança já? Criança. Essa era uma pergunta, né? Com quantos anos? Criança. Quando começou isso? a manifestar? Conscientemente, eu tendo lembrança a partir dos 9 anos. Conscientemente, agora, antes disso já acontecia. Eu venho a saber, há pouco tempo atrás, a minha irmã, por exemplo, a minha irmã mais nova, fez um depoimento de tudo que ela vivenciava comigo, mas para ela, eu me senti até culpado. Eu gerei uma meia-culpa muito grande, porque para mim era a minha realidade. Quando ela me vinha subir, pegar o faqueiro de prata da mamãe, entortar e mostrar para ela pequenininha. Quando ela via eu brincar no Rio de Janeiro, geralmente no transitar de verão, existe, aqui eu não sei como é que se chama em São Paulo, mas aqueles cupins que ficam voando na luz, aqueles bichinhos que voam. Eu controlava eles em forma de redemoinho, girando o dedo. E chamava minha irmã. Ela vivenciava isso, mas eu não tenho essa memória, porque para mim era a minha normalidade. Sim. E ela relatando isso agora, quase 50 anos, ela falando, quer dizer, eu falei: meu Deus, eu sempre... Ela ficava em pânico. Em pânico. Você imagina, uma criança que... Ela tem uma capacidade, hoje em dia ela desenvolve isso, porque ela descobriu esse poder que todos temos, mas ela relatando isso... Então tem episódios que não estão na minha memória. Sim. Mas conscientemente essa bala Juquinha, porque eu apanhei muito. Ah, meu Deus. A mãe Ariana, já viram, né? Ariana com ascendente Áries, então mamãe invoquei e pai, e eu tomei trauma. Hoje em dia ainda tem engraçadinhos pelo mundo inteiro. Achei bala Juquinha pra você. Eu falo: eu vou me desmaterializar na sua frente. Tá com horror a bala Eu tenho Juquinha. horror de bala Juquinha, mas esse é um dos fenômenos. Essa questão do ectoplasma, que saía e sujava os lençóis. E a minha mãe, na inocência, não sabia e procurava ajuda. Ela me levou com 9 anos para lá na Rua das Laranjeiras, tem a paróquia Cristo Redentor. Tem a São Judas Tadeu lá em cima, e eu fiz primeira comunhão na paróquia Cristo Redentor. E tinha um padre polonês. E aí minha mãe me levou para ser exorcizado, porque ela não sabia o que era isso. Mas isso é muito comum para quem tem Muito, paranormalidade. Paulinha, muito. Hoje em dia é o serviço de vocês aqui levando informação. Aí minha mãe fala:
Você não acha que ele tem que ser exorcizado? O padre polonês com sotaque fala assim, quem precisa de exorcismo é a senhora. A senhora tem um filho especial. Ah, que legal. E aí ele dá para minha mãe um santinho de São Bento e fala, ensina o menino a rezar. E você, filho, sempre que tiver medo, reze. E é aí que começa uma das maiores, eu acho que, conquistas que eu tenho em levar para o mundo a mensagem de que o maior vilão que existe é o medo. Sim. O maior terror que existe na face da Terra. Me perguntam assim, você acredita no mal? Eu falo, acredito, é o medo. O medo é a antítese da criação. Se Deus é tão intenso como pai, como mãe, como nosso protetor, mentor, como que a gente pode ter medo de alguma coisa? O medo é o vazio, o medo é o nada absoluto. Eu falo muito que o medo paralisa, né? Total. É. Porque o medo te tira a força. O medo te tira esperança, te tira fé, te tira força, É. te tira a razão. Ele desconecta a gente da realidade. E aí o medo é o quê? É o escuro, é o vazio. E aí a gente acende a luz dentro desse vazio, desse escuro, e não tem mais medo. É o controle, é a fé. E desde pequeno, então, entre outras experiências, eu vivencio nessa normalidade. Agora, umas materializações impactantes. Por exemplo, esse medalhão que eu uso, para quem me conhece e me acompanha, sabe essa história. Isso aqui, se você bate, é a tampa do Nescafé. Olha. Lembram? Quem lembra daquele Nescafé pequenininho de vidro? Sim. Mamãe e eu já devia estar com uns 22, 23 anos, mamãe tomando Nescafé, e eu queria materializar, porque depois minha mãe se tornou minha grande protetora, até hoje é minha mentora do lado de Nossa Senhora. E eu tiro aquela tampa do Nescafé, coloco na mão e materializo esse medalhão. Uau. Ela usou até a data de morte dela. Ai, Antes nossa. dela falecer, ela falou assim, eu só fui a guardiã. Usa. Então eu tenho um afeto muito grande, eu não posso materializar nada para mim, nada. E é emocionante, é a energia da Melinha que está aqui. Foi levado para o professor Carlos Souza de Física da PUC Rio de Janeiro. É uma amálgama de metais que não existe. Nossa. Uau. É uma junção de metais que ele tem a densidade de aço, de alumínio, de níquel, mas o peso dele é totalmente disforme. Não conduz o peso com a massa. É algo inexistente. Exatamente, é algo inexistente. Não tem como se explicar o fundir desses materiais. Professor Carlos Souza, PUC, Física, Laboratório de Física, Rio de Janeiro. Então é isso, essa é a vida do Maluz. Agora, uma que me tocou. A gente tinha Varig, Vasp, né? Sim, Santos sim. Dumont. Eu estava saindo daqui de São Paulo para ir para o Santos Dumont, ponte aérea da noite. Eu tenho meus mentores que me trazem as informações. Falo assim, a ordem, vai falar, entrega, faz. Eu ia perguntar, você escuta? Escuto. Escuta. Escute. Aí eu estava, gente, ponte aérea São Paulo-Rio, 6 horas da noite, é ponte aérea, é horroroso, é lotado, voo insuportável. Hoje pior ainda, porque tudo diminuiu. E aí eu sento na frente, não era dividido com executivo, mas eram os lugares mais confortáveis, sento na frente. E vem uma senhora, 6h15 da noite, depois das 6 horas, de óculos escuro, muito bem arrumado, um lenço, lindíssima, perfumada, aquele cabelo bem penteado, mas de óculos escuros, e senta do meu lado. E aí aquela ponte aérea lotada, o voo, que era pior ainda, acho que hoje em dia é mais rápido, era mais confortável, mas só falaram assim no meu ouvido, fale com ela. E eu estava exausto, eu estava cansado. Eu queria teimar com a espiritualidade, eu não vou falar. Fale com ela. Eu não sabia o que falar. Boa noite. E duro estava, duro fiquei. Fale novamente com ela. Tá indo para o Rio de Janeiro? Não, tá indo para o Japão, gente. Como que no voo, saindo daqui para o Santos Dumont, eu não sabia o que falar. Eu vou perguntar, tá indo para o Rio de Janeiro? A mulher devia querer me dar um soco, ela de óculos escuros. E ela suspirava. Aí começou a informação. Fale que o filho dela está bem. Mas ela não te respondia ou ela interagia? Não respondia. E aí começaram. Fale que o filho dela está bem. E aí eu fui e toquei o braço dela. Ela sentada do outro lado do corredor. Eu falei assim, seu filho está bem. Aí ela desabou.
Não, Paulinha, aí ela levanta o óculos, os olhos mareados, vermelhos. Ela, quem é você? E eles, entregue a ela. E eu falo para ela, eu só preciso entregar uma coisa. 1, 2, 3. Entrego para ela um escapulário antigo, uma coisa bem antiga. Ela pega a minha mão e fala, da onde você conhecia o Mauro? Quem é você? Eu falei, minha senhora, se eu explicar para a senhora nesse voo, a senhora não vai acreditar. Eu estou vindo da missa de 7º dia do meu filho. Ele morreu num acidente de carro aqui no interior de São Paulo e esse é o escapulário que ele recebeu quando fez 15 anos. Ai, tô No toda acidente, emocionada. Ai, gente. ela só queria achar o escapulário dele e no meio do acidente, nada. Uau! Nada, E Paulinha. ele mandou o escapulário. Ele mandou. Viramos grandes Gente, eu tô toda amigos. arrepiada. Eu me emociono porque depois disso ela se tornou espiritualista, ajudava a obra do berço, era a forma dela devolver. E ela tinha certeza. E agora ela está lá do lado do Mauro, sabe? Mas ela falava, eu sei que meu filho está bem, ele está vivo. E era assim, e outras pessoas, assim, agora uma materialização chocante. Eu estava em Urubici, no sul do Brasil, e fomos para um grupo que estavam lá, empresários, prefeito, médico. Eu fui fazer um trabalho de abertura da cidade, porque, por incrível que pareça, Urubici é uma região que tem muitos mistérios. O próprio hospital visto de cima ele tem forma suástica, só para vocês verem a planta do hospital. Então, tem muitos mistérios ali, e é uma cidade, ao mesmo tempo, de uma energia fantástica. É o local mais frio do Brasil, aquela coisa toda. Passamos 3 dias, eu fui para um local que não tinha água quente, não tinha internet, não tinha luz, e o pessoal ainda era vegano. Eu falo, gente, meu único pecado é eu tenho que tomar minha Coca-Cola, eu preciso de café e eu preciso, pelo menos, de água quente. Fica aí 3 dias na maior depuração, meninas, que vocês podem imaginar. Eu já não aguentava mais. E de noite, avistamento de UFO, de sonda, passavam e todo mundo, olha, tá parado aqui em cima. Gente, eu já tô acostumado, doido para ir embora para o dia seguinte. Minha amiga Meire Yamaguchi, que também é terapeuta, tá me vendo. Ela é testemunha, ela registrou, tem a foto, a filmagem disso. No último dia, eu já estava batendo pandeiro para tomar um café e tinha chá de cevada lá. Falei, não, eu quero café. Eu quero café, eu gosto de café. O café é uma bebida mágica, existe a cafeomancia, que vocês sabem, irmão. E daqui a pouco eu só escuto a mensagem, mas o meu corpo estava fraco. O meu corpo, por eu estar nessa coisa gustativa, nessa necessidade, nesse vício, não estava interpretando e canalizando direito. Eu só escuto assim, buraco de fechadura. E eu falei assim para todo mundo, olha, gente, me desculpem, mas tá vindo uma mensagem aqui, buraco de fechadura. Acho que é pra gente olhar pelo buraco de fechadura. Eu já não estava raciocinando. Começa todo mundo a olhar pelo buraco de fechadura, buraco de fechadura. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Montanha. Ai, meu Deus do céu, gente, agora tá vindo outra palavra, montanha, montanha, montanha. E a gente ficou no alto do Urubici, de uma reserva que tem a maior montanha de Urubici tá ali. Bom, Marluz, mas essas palavras vêm da onde? do universo. Mas de seres galácticos, São os meus mentores. seus mentores, é assim que você coloca. Meus mentores, porque eu vi esses seres em forma de luz. Eu vejo essa luz se manifestando. E como eu tenho ligado a mim essa fé, primeiro em Mãe Maria, Nossa Senhora, em São Francisco de Assis, em São Bento, Sim. em todas as fases de Nossa Senhora, eu escuto por essa voz, essa energia deles. Mas são seres acima do que a gente... São as manifestações da criação. Quando a gente vai parar para pensar no anjo, todo mundo acha que o anjo tem aquela forminha de asa. Não, isso é o que a gente tem necessidade de entender que eles são. Mas eles são energia divina, energia de Deus. Seres então, de luzes. seres de luz, total. Aí, daqui a pouco, complementam a frase, Paulinho, e falam assim, olhe a montanha agora, um buraco de fechadura. Saímos correndo daqui a pouco. Uma explosão na montanha, isso é registrado. Depois, se vocês quiserem botar o link para as pessoas verem a foto, a filmagem. Vamos Se botar. desenha na montanha um buraco de fechadura, com Uau. 5 metros de altura, diante de todas as pessoas. Foi uma panaceia, uma loucura. E eu doido para tomar Coca-Cola e café. A partir daí eu entendi que
era preciso ter aberto um portal em Urubici. E aquela forma do buraco de fechadura, que é uma forma universal, né, simbolizou isso. Hoje em dia, é um ponto turístico o buraco de fechadura. Eu falo, gente, vocês vão ver o buraco do Mar Luz, não, é o buraco de fechadura. Mas o que isso mudou depois do buraco, por exemplo, em Urubici? As pessoas agora sentem a energia do local tão diferente que existe uma quantidade gigantesca de místicos, de pessoas que estão tendo o chamado de morar em Urubici. Como se tivesse virado um vórtice energético. Exatamente. Mas é assim, começou do nada as pessoas a irem morar, se sentir... Vocês já viram aquele filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau? Já. Clássico, que as pessoas são... Começou o pessoal lá para a montanha de Urubici, para lá, para Urubici. E é Trouxe assim, uma outra energia uma pro outra energia, local. condomínios se fazendo, pessoas querendo casa, porque realmente ali é um vórtice, como nós temos no Brasil, como nós temos pelo mundo, é um ponto de energia. Aqui no Brasil, então, gente, nós temos tantos locais que são locais realmente que são portais de energia. Rio de Janeiro, Pedra da Gávea. Eu conheci, meninas, o Chico. Isso que eu ia falar. Você falou do Chico e que ele te deu uma missão de entregar cartas pelo mundo. Que história é essa? São as cartas de luz que você menciona? São essas? Também, mas as cartas minhas é a materialização, é o serviço. Por isso que você se chama de carteiro? Acabou. Não importa se eu te der um rubi gigantesco, não importa se eu te der um chocolate, é uma carta que vai para você. Acabou. O fenômeno que você viu, a luz, a minha vida mudou só quando eu vi, não foi quando eu recebi. Você recebeu? Mensagem, é a mensagem. Aquilo reflete uma mensagem. Um dia. Não exatamente o que é. Não é. Mas a menção do Chico Xavier era desse trabalho também ou não? Entendam agora. Acho que não. Então vamos ver. Deve ter vindo depois. Vamos ver o que vocês entendem. Um dia dia eu tô chorando. Eu tive 3 oportunidades de jantar com o Chico. O Chico não era uma pessoa, o Chico era um sentimento. Eu não consigo falar muito dele. Sem se emocionar. Agora eu recebi foi materializado um presente, porque eu em Campos do Jordão, uma amiga foi na casa do Chico, que é o museu hoje em dia, e trouxe uma talha com o Chico jogando beijo. Eu falei, Chico, você está presente na minha vida. O Chico dormia num quartinho tão pequeno. Ele vendeu mais de 500 milhões de cópias. Não ficou com um centavo. Tudo era direcionado à obra do Fogo Selvagem, às casas André Luiz, ao Lar Emmanuel, tudo. O Chico é além. E não existia ateu ou o mais crente de todos que não se emocionasse diante do Chico. A energia do Chico era amor. Então, um dia eu chego lá pro Chico na hora do jantar e começo a chorar. E começo a falar assim, Chico, as pessoas só me procuram pelo que eu faço, ninguém se preocupa comigo. Ele olha assim para mim, dá aquele sorrisinho. Meu menino grande, ele me chamava de menino grande do coração maior ainda. Meu menino grande. Chico, as pessoas não perguntam se eu tenho dor, se eu preciso de alguma coisa. Elas só vão pelo que eu faço, Chico. Você precisa de alguma coisa, Maluz? Hoje, nada. Vocês para sentirem essa alegria de estar vivo, de dar utilidade à vida. E na terceira vez eu, Chico, ele, meu menino grande, do coração maior ainda. Não se preocupa com conteúdo, com destinatário, com remetente. Entrega a carta. Você é um carteiro. A minha vida mudou ali. Nossa, que lindo. A minha vida, mais de 20 anos atrás, esse título do carteiro me exime da responsabilidade do que a pessoa está sentindo. A carta é dela, não importa. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Cada um recebe a mensagem de uma forma. Então é por que eu falo, eu viajo o mundo inteiro sendo carteiro. E ele é essa grandiosidade, ele é meu exemplo, assim, meu Chico. Coisa de Chico. É amor. Gente, é como Francisco de Assis. Quem já viu Irmão Sol, Irmã Lua? O filme, vocês já viram? Eu acho que não. Isso, também é de 77, 76. Eu não conheço. Vocês nem eram nascidos. Vejam esse filme. É a história de Santa Clara e de São Francisco. Eu vou dizer, quando me formei, devido a todo esse quadro da espiritualidade, que eu sempre quis ser normal. Eu sou normal, mas eu queria uma vida normal. A minha vontade era ser chefe de cozinha. Aí fui para psicologia forense e sou um mentor, né? Sou um carteiro. Eu, com 20 e poucos anos, eu tive um quadro depressivo muito grande. Eu pensei em finalizar a vida, como todo mundo às vezes pensa que está no deserto, passando os 40 dias e 40 noites no deserto, e aí sabe como é que
eu encontrei o divino? Com trabalho voluntário. Paulinha, eu fui para o INCA lá no Rio É. de Janeiro É. e eu fui no setor de oncologia infantil. Lá, quando eu entro, uma menina, ela tinha os olhos pretos igual duas jabuticabinhas, com aquela trancinha, cabelo crespo. Eu entrando no primeiro dia de trabalho voluntário, ela me dá um abraço, e quando eu abraço, ela não tinha metade do crânio. Ela tinha um tumor ósseo e cerebral, foi tirado metade do crânio, que eu entrei em choque. E os pais dela atrás, assim, falando. E ali eu entendi a grandiosidade da oportunidade de estar vivo. Ali acabou a depressão. Ali acabou o questionamento que eu vi na esperança dela, que hoje em dia ela é uma estrelinha que me cuida. Ah, é? Não. Não resistiu. E nos pais dela lutando por mais um dia de vida. Sim. E quem era eu para reclamar que a minha vida, ou eu teria algum problema? Quem era eu para querer acabar com a vida? Ali eu senti a grandiosidade do serviço. Então eu faço, ultrapassando o limite do meu corpo. Eu tenho um corpo, autorresponsabilidade, que é limitado em muitos momentos. Esse último ano, por exemplo, eu fui para México, Colômbia, Panamá, Portugal, Espanha, Itália, Suíça, rodando depois novamente a Europa, e de bengala, meninas, sem momento algum reclamar. Mas luz as suas pernas, vou na executiva confortável. Hoje em dia nem tem mais executiva confortável. É difícil. Você a gente... entra no tubo, Meu Deus, não, Ah, e até como que eu dou no tubo, Paulinha? Não tem como. Mas Gente, como se fosse uma gaveta, né? o problema não Que é horror, nem pode falar exatamente. isso. Não pode nem falar isso, né? Porque é um privilégio. É um privilégio, mas eu vou assim pela necessidade. Eu tenho que. Sim. Como que vocês acham que eu vou? Com 1,5 m de fêmur, dar numa cadeira? Não tem como. É. Mas hoje em dia não tem. O pessoal diz que é conforto e não é. Bom, ele vai esmagado, mas vai. mas vou. E de bengala. Eu tenho bengalas com como é que é? Com amortecimento. Eu tenho bengala que desmantela e se monta. Eu tenho bengala eletrônica, mas eu vou. Em momento algum reclamo. As pessoas, você não vai conseguir. O quê? Não existe impossível. Todo sonho, ele é germinado pela esperança. Não reclame, porque se você não conseguiu, não atingiu, não conquistou, porque você não fez a sua parte. Reclamar é clamar 2 vezes. Né? Exatamente. Agradecer é divino. Marluz, dessa tua missão do servir, surgiu o Instituto Mar de Luz? Surgiu, exatamente. É que é assim. Conta pra gente o que é e o que vocês fazem. Eu criei o Instituto Mar de Luz justamente para poder deixar todo esse conhecimento, que são vários livros, são as metodologias, são tantos cursos, é tanta coisa, como utilidade. Então, depois disso aqui, esse legado vai ser disponibilizado gratuito para todas as pessoas. Isso está no Estatuto de Fundação de Registro, na ata estatutária do Instituto. E eu, todo o tempo, estou num processo de criação. Hoje mesmo, eu já estava finalizando mais um livro, agora entra para correção. O último foi o livro da mantração. O que é mantração? É aquilo que a gente falou do poder da palavra. É você perceber o que você falar, você materializa, tanto na vontade como na sua realidade. Então, o Instituto, eu também tenho essa formação de mentores, eu trago a possibilidade das pessoas estarem conectadas com essa fenomenologia, mas com a parte racional, com a parte científica, com a parte da consciência. Legal. Consciência, com a psicologia, a psicanálise, com a física, com a biologia. Então, é interessante, porque eu digo que é a minha árvore germinadora de sonhos, que cada um que consegue transformar a vida é uma sementinha que eu vou pondo no pé dessa árvore e ela vai germinando mais um sonho. Então, é uma missão de vida. Como é que você vê a relação da paranormalidade com Deus e a religião? Eu falo sempre assim, Paulinha. Religião, ela é um aquário. Espiritualidade, ela é um oceano. A religião é necessária para quem ensina a gente a nadar, mas a gente nada no aquário. Quando a gente tem a espiritualidade, quando a gente entende que, como Cristo falou, a casa do meu pai tem várias moradas. Quando a gente entende essa grandiosidade daquele homem que não julgava,
que aquele homem que era tão libertário, que era tão fantástico, andava com um grupo assim que era, né, tava lá no casamento, multiplicava pão, peixe, vinho, queria ver as pessoas alegres. Aquele cara que olha na crucificação e olha Dimas, um bandido, ladrão, e fala assim, você vem comigo, tu crês em mim, então tu vai ser o primeiro a estar comigo hoje. Ô Marluz, Todo como é que mundo. a gente pode identificar os sinais de Deus no dia a dia? Interpretar. Primeira coisa é usar o sexto sentido, o sentir. Intuição. Se te fez mal, se vocês que estão aí nos olhando, se te fez mal ou te trouxe um sentimento dúbio, não é bom. Não é sinal de Deus, não é divino. Não é divino. É a própria existência da tua energia, da tua espiritualidade te mostrando, tem alguma coisa aí. E aí você analisa os sinais. Agora, quer sentir os sinais de Deus? Esteja aberto. Entrega para o universo. Se rende. Se rende. Eu sempre falo assim, às vezes a pena de um pombo que a gente passa na rua, está no parapeito da janela, pode ser a pena da asa de um anjo. É um sinal divino. Quantos de nós não estamos sentados às vezes no jardim, cai aquela gotinha de água, que você olha para cima da árvore, ué, não está chovendo, de onde veio aquela gotinha? Pode ser uma lágrima de Mãe Maria ali, filho, eu estou com você, não fica assim, filha. Quantos de nós não tem aquela lembrança que nos traz do nada uma gargalhada? Quantos de nós não tem um déjà vu que a gente vai lá na frente e volta, que é para mostrar que tudo está interligado? Então tudo aquilo que nos inspira é sinal divino. É enxergar. É semelhante, atrai semelhante. Se a gente está reverberando amor, está nessa vibração como estamos aqui, automaticamente só chega perto da gente o que é bom, o que é luz. Se a gente tem a baixa da frequência, o medo, a dor, a dúvida, aí a gente vai atrair isso. Somos como uma rua escura, um poste aceso todas as noites. Esse poste orienta o caminhante perdido, ilumina os caminhos. Mas se olhamos na noite esse poste aceso, a gente só vai ver animais peçonhentos, morcego, insetos. E o que acontece na manhã que se inicia? O poste se apaga e aqueles que são peçonhas estão lá mortos ou caídos, os insetos, né? Então assim somos nós às vezes em alguns momentos da vida. A gente acende essa luz interna, mas mesmo assim ainda se aproximam da gente algum, como esses que ficam rodando. Nós apagamos em algum momento e acendemos na noite escura. Então esse é o segredo da vida. Em algum momento vamos apagar, vamos ter fraqueza, vamos ter à volta esses bichinho de mato, socorro. Sim. Mas todo dia, mesmo apagada, a gente acende essa luz que é o nosso coração. Todos os dias eu agradeço por mais um dia que se finda e mais um dia que se inicia. Agradecer é agradar o ser. Quer receber do universo? Lindo. Agradece. Ai, maravilhoso. Ai, que lindo. Marluz, você acha que a gente está passando por um despertar coletivo? A humanidade está passando por isso? Se pegarmos todas as grandes vertentes de sabedoria e conhecimento, das religiões aos mestres, a gente vai ver, não é fim dos tempos, mas fim do tempo presente. Não é uma era que vai se destruir a Terra, não. Mas o que entendemos como sociedade, como forma humana de agir, tem que se adaptar ao próprio tempo, à própria Terra que está numa constante evolução. Quando a gente vê essas chuvas, quando a gente vê esse calor assustador, quando a gente vê o terremoto, a gente não tem que se assustar porque, volto a falar, nós somos protegidos por um Deus que é maravilhoso, por uma forma de criação que tem tantos nomes, mas é misericordiosa. Então o mundo continua. Agora a Terra é um organismo vivo, ela tem transformação, é como a gente. A gente soa, a gente sente frio, a gente sente calor, a gente explode de vez em quando. Então isso não é nada do que o nosso planeta numa constante evolução. E um grande dever de casa para todo mundo é tratar bem essa casa aqui. Muitas vezes, quando acontece uma tragédia que a gente culpa, nossa, é castigo divino, o que é isso? Não, é a gente que polui, que suja, que queima, que tira o frescor de uma rua, de uma cidade. Então é responsabilidade, olha a autorresponsabilidade nossa, mas que realmente, a nível energético e de conhecimento, a vibração está mudando, tá. A nossa geração, eu sou da geração antes e antes, mas a geração de hoje em dia, vocês que estão nos assistindo, que vão
absorver tanta coisa, tanto conhecimento aqui. Vocês fazem parte de um novo momento, de um novo movimento. Por isso que cada um de nós aqui, cada um de vocês tem que na noite escura acender essa luz. Que é importante que a gente Só tenho a acenda agradecer. sempre a luz. Nós somos amor divino. Nós somos luz. Minha mãe, que não está mais aqui, eu perguntava para ela quando era pequeno assim, mãe, Cristo vai voltar? Ela falava assim para mim, meu filho, ele volta todos os dias, no mendigo, no pedinte faminto, na criança que chora e num animal abandonado, e a gente crucifica ele todos os dias. Eu cresci com isso. Isso foi base da minha formação de entender o servir também o próximo. Então recordem, a pessoa com fome, uma criança que chora e um animal abandonado. Um dia eu estou aqui em São Paulo com meu filho, com o Mateus, e diante de 2 carros, aquele trânsito, o rapaz era idêntico àquele Cristo, mas um cabelo bem crespo, encaixeado, magro, esquálido, com as costelas aparecendo. Tinha uma camisa toda rasgada que só tinha o colarinho, aquilo estava em frangalhos, segurando um caramelo vira-lata gigantesco na frente do sinal. E aí ele olha assim por trás dos 2 carros e faz assim, ó. Eu fiquei quieto, pensei assim, bom, mais um espiritual, uma manifestação para mim, o que é? Daqui a pouco aparece que como ele desapareceu, eu pensei que era um espírito se comunicando alguma coisa. Daqui a pouco olho pro meu filho, Mateus, que tem 26 anos, Mateus chorando. Eu falei assim, o que foi, Mateus? Pô, pai, ele recolhe bicho, digo, ele tá com um cachorro, olha o olhar do cachorro no colo. Eu falei, não, então é gente. E aí ele vem andando pro meu lado e fica me olhando. Os olhos do cachorro que tinha no colo dele pareciam humanos me olhando. E eu falei assim, meu Deus do céu, que isso quer dizer? Pego o dinheiro que eu estava dentro da bolsa e entrego para ele. Falei assim, olha, compra comida para você, para o cachorro e para quem mais você ajudar. Peguei tudo, que eu sou... Cartão comigo não dá, então eu uso sempre dinheiro. Esse rapaz me abraça, me dá um beijo na testa, dentro do carro. O Mateus toma um susto pensando que ele ia me assaltar. Ele me abraça, me dá um beijo na testa e fala assim, consegui, pai. Eu tenho uma crise de choro e ali eu sinto naquele cheiro que foi o cheiro mais horrível da fome e da miséria, mas o mais santificado que eu tive na minha vida. E ali eu falo para todo mundo, Cristo cheira a fome. Cristo não cheira flores. Cristo cheira a dor. E mais do que nunca, chego na minha casa, gravo uma mensagem. Falei, eu tive a maior mensagem, eu já tive com gurus, com mestres, e nos lugares santos do mundo, e nas pirâmides todas que vocês podem imaginar. Já tive tantas vezes no Vaticano, já tive em tantos locais para hoje, em São Paulo, no trânsito, encontrar Jesus. Ai, que lindo. E aí, olha como o universo é. Um amigo meu, grego, Dr. Leandros, que é o torrino, veio da Grécia e me trouxe um ícone bizantino de Jesus num envelopezinho e eu guardei no meu closet para poder fazer um quadro uma hora, só que ficou esquecido. Fui para o meu closet, chegando que eu queria tirar aquela roupa para lavar, estava cheirando, estava impregnada. E aí, tirando a roupa, eu penso, meu Deus, que experiência foi essa? Sem tocar na prateleira de cima, aquele ícone bizantino cai no chão. Quando eu pego, era um Cristo magro, esquálido, com os cabelos crespos igual ao menino que eu vi no sinal. Então, quando você estiver realmente de coração aberto a ver Deus no todo e no tudo, a ver Deus até mesmo no teu inimigo, a quem te fez mal, aí você está no caminho da evolução. Aí você está no caminho realmente de perceber que todos somos um. Isso é demais, Manu. Que Obrigada. bênção!
Ah, você me impressionou não só pelas suas histórias, mas pela pessoa que você é. A Ana Sharp. Você é um ser A Ana me escreveu. A última mensagem. A especial, Ana faleceu divino. agora, a última mensagem dela. Não, eu estava na minha casa lá do Sul. Ela não vai dar tempo. Falei, Aninha, você prometeu que a gente ia pegar a nave junto, não vai embora. Ela me escreveu assim: Meu gigante, eu te amo não pelo que você fez durante esse tempo todo ou pelo que você faz. Eu te amo pela essência de você ser quem é. E aí, 3 horas depois, ela foi embora. Então, essa é a essência da gente, é que nem vocês, essa reciprocidade. Esse papo de compadre e comadre de 100 anos aqui, que a gente, mas de onde eu conheço o Marluz? Mas o Marluz é tão próximo. Isso é sincronia, isso é sincronicidade. De que cada história contada aqui sirva para cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo maravilhoso com o Marluz. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e comentar e nos seguir no Instagram e no Spotify. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro? Ou é de dentro para fora?